Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que provavelmente você já ouviu falar, né? A pílula do dia seguinte. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a indicação de uso desse método anticoncepcional, vou falar sobre o mecanismo de ação do medicamento, vou falar sobre a forma de uso correta, também falo sobre os principais efeitos adversos e as principais interações medicamentosas. E por último, eu falo sobre as principais contraindicações desse método. E se você não é inscrito no canal ainda, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter bem atualizado. Falando um pouco sobre a indicação do uso do medicamento, né, então, antes de tudo, a gente precisa saber que o levonorgestrel, né, também conhecido ali como pílula do dia seguinte, é uma pílula anticoncepcional via oral, considerada a primeira opção de contraceptivos de emergência, tá. Inclusive possui aprovação da Organização Mundial da Saúde como um método ali para prevenir a gravidez. É um medicamento aprovado pela Anvisa, né, também, ali para ser usado dentro de 72 horas após a relação sexual desprotegida ou quando ocorre uma falha contraceptiva já imaginada, né. O medicamento também é aprovado para todas as faixas etárias. Isso ocorre devido à ausência de contraindicações que levem a um risco de vida e também devido ao perfil de efeitos colaterais. Falando sobre o mecanismo de ação, né, antes de tudo a gente precisa saber que o levonorgestrel é uma progesterona sintética de segunda geração, né, e ele é o componente ativo da mistura rancêmica do norgestrel. E como esse medicamento ele funciona? Esse medicamento ele se liga a 2 receptores, né, os receptores de progesterona e os receptores de androgênio, né, onde pode retardar a liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas, né, o conhecido GnRH ali pelo hipotálamo. Essa ação do medicamento, ela atenua o aumento do hormônio luteinizante, que ocorre durante o estágio de pré-ovulação, e aí esse medicamento ele pode atrasar ou inibir a ovulação, atua também impedindo a fertilização por inibir a ruptura folicular e impede a liberação de um óvulo viável dos ovários, tá? Além de tudo isso, o levonorgestrel também induz o espessamento do muco cervical. Então, dessa forma, ele é capaz de interferir ali na motilidade e na passagem do esperma, tá? Como ele é metabolizado? O levonorgestrel ele sofre metabolismo ali via hidroxilação, via conjugação e via redução ali no fígado, e a sua biodisponibilidade ela varia de 85 a 100%. E qual que é o modo correto de uso, né? Então a dose recomendada é de um comprimido de 1,5 mg via oral, em dose única, né, tomado em até 72 horas após a relação sexual. Então ele vem numa caixinha apenas um comprimido. Tá. Existe também a apresentação com 2 comprimidos, né, onde cada comprimido ele possui 0,75 miligramas. O primeiro comprimido é administrado em até 72 horas após a relação sexual e o segundo comprimido ele é tomado 12 horas após o primeiro comprimido, tá. Ponto muito importante que você precisa saber é que pode ocorrer vômitos dentro de 2 horas após a administração do medicamento. E caso isso ocorra, a paciente ela precisa repetir a dose inicial ingerida, tá? Lembrando você, gente, que a pílula do dia seguinte é um método de emergência, tá? É um método contraceptivo de emergência. E por isso ele não deve ser utilizado ali com frequência, tá? Para prevenir a gravidez por longo prazo, é necessária a indicação de um outro método, né, anticoncepcional, através de pílulas anticoncepcionais, através do DIU, de implante, de injeções, enfim, né. Eu tenho uma playlist falando sobre todos esses métodos contraceptivos, tá. Eu vou deixar o link na descrição e também está aparecendo aqui no card, onde você pode conferir todas as informações.
E aí falando sobre os efeitos adversos, né? O momento em que as pacientes ingerem o medicamento desempenha um papel extremamente importante na eficácia da prevenção da gravidez. Isso significa que a chance de gravidez é maior quando a paciente espera mais de 48 horas para tomar o medicamento, né? Na verdade, quanto mais tempo se leva para tomar o medicamento, maior é a chance de gravidez. Ou quem toma o medicamento durante um ciclo de ovulação, né? Muitos estudos também mostraram uma redução de eficácia em mulheres obesas, né? Em mulheres com IMC superior a 30 quilos por metro quadrado. Né? Mas essa redução ela não é ali significativa o suficiente para restringir essas pacientes de utilizar esse método, tá? Os efeitos colaterais mais comuns desse medicamento são anormalidades menstruais, amenorreia, dismenorreia, oligomenorreia, dores de cabeça e acne, tá? Outros efeitos colaterais que podem ocorrer são náuseas e vômitos, né? Também é importante ressaltar que esse medicamento ele não protege nenhuma paciente de infecções sexualmente transmissíveis, né? E aí, se a paciente quer se proteger dessas infecções, a gente precisa realizar o aconselhamento de usar preservativos, né? Que ali é a única forma eficaz de se proteger contra esse tipo de infecção, contra esse tipo de doença. Falando sobre as principais interações medicamentosas, né? Alguns produtos eles podem diminuir o efeito terapêutico do levonorgestrel. A gente pode citar, por exemplo, a secretina, anticoagulantes, agentes antidiabéticos, barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, primidona, né, derivados do ácido retinóico e a erva de São João, né, e por aí vai. Existem muitos outros que podem fazer esse efeito também. Algumas substâncias também podem diminuir a concentração sérica do levonorgestrel, como, por exemplo, sequestrantes de ácidos biliares, clobazam, lamotrigina, micofenolato, oxcarbazepina, topiramato e por aí vai também. Alguns podem aumentar a concentração sérica do levonorgestrel, como por exemplo o tipranovir, tipranavir, né, desculpa, e o voriconazol. E alguns podem potencializar o efeito trombogênico do medicamento, como é o caso do carfilzomib, né. E aí, né, para quais pacientes, existe contraindicações do uso da pílula do dia seguinte, né? A pílula do dia seguinte, gente, ela possui várias contraindicações e por isso o medicamento, precisa de uma orientação de um profissional, tá? Muitos aí, banaliza o uso da pílula do dia seguinte, achando que é um medicamento que não vai causar efeito colateral nenhum, que não existe contraindicações e que na verdade existe, gente, é um hormônio, tá? As principais contraindicações para esse medicamento são a alergia aos componentes da fórmula, doença hepática grave, não pode utilizar esse método, tá? Obviamente, gravidez, né? Pacientes que usam medicamentos indutores de enzimas hepáticas, o ideal é não utilizar, é contraindicado também a pílula do dia seguinte, né? Ponto muito importante de a gente observar é referente à amamentação, gente. O levonorgestrel, ele passa para o leite materno, tá? Isso é bem sabido já. Porém, a dose infantil relativa é de apenas 8%. Isso significa que a amamentação ela pode sim ser continuada, tá? Porque a dose relativa aceitável de um medicamento para amamentação continuada, ela deve ser inferior a 10%, né? Como o levonorgestrel está a 8, né, por cento, ou seja, inferior a 10, então é um medicamento aceitável para o uso durante a amamentação. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Na semana que vem eu vou colocar no ar o último vídeo dessa série falando sobre os métodos
contraceptivos, né, então não perca. Se você gostou, deixa o seu like, tá. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis aqui no canal, eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem pessoal, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.